gente está falando no mesmo dia. Essa próxima aula, gente, é fundamental. Tudo é fundamental. Mas, tipo assim, Mas essa é mais. eu tô falando isso porque vocês precisam entranhar tudo que eu tô dizendo aqui. Tudo que nós estamos dizendo, tudo que a gente está discutindo com vocês inclusive estão adicionando na discussão. É o ponto máximo do vídeo. Essa aula, o módulo 2, a gente batizou de Nossa Política, a luta unificada dos estudantes e trabalhadores. Pode passar. Olha, primeiro, o nome do nosso Grêmio Estudantil é Grêmio Estudantil Horácio Macedo. Por quê? Nós escolhemos batizar o nosso Grêmio fazendo uma homenagem a uma figura chamada Horácio Macedo. Quem foi essa figura e por que nós quisemos homenagear ele no nome do nosso Grêmio? Horácio Macedo, que é esse senhor que está bem aqui, ele foi um ativo militante durante a ditadura militar brasileira. Eu vou recomendar para vocês que vocês assistam um filme que recentemente ganhou o Oscar, que é o Ainda Estou Aqui, para que vocês possam ter uma noção do que foi esse período na história do nosso país. Era um período onde, se você discordasse do governo militar, que deu um golpe para poder estar nesse governo, você era perseguido, caçado e torturado até você entregar todo mundo que você conhecia que também discordava do governo. O caso do Ainda Estou Aqui é do deputado Rubens Paiva. Rubens Paiva foi um deputado trabalhista, nem comunista ele era, que depois que ocorreu o golpe militar, ele pegou e não vou mais me envolver com política porque eu não quero rodar. Aí ele pegou e ficou na boa, uns bons anos. Aí na década de 70, a ditadura militar durou de 1964 até 1988, se não me engano. Aí ele disse, não vou mais me envolver. Aí no filme Ainda Estou Aqui mostra, ele não se envolvia mais. A única coisa que ele fazia, aí isso é descoberto depois, inclusive, se eu não me engano, pode ser um spoiler. É história, gente. O que ele fazia era pegar cartas de exilados, militantes exilados que estavam fora do Brasil, para levar para as famílias dessas pessoas que estavam no Brasil, para que elas pudessem continuar tendo notícia. Porque nem enviar carta você podia, porque senão o governo militar ia lá, rastreava e papocava tudo. Irmão. Então, tipo assim, esse foi o período em que Horácio Macedo viveu e militou contra esse regime, que é um regime que perseguia, matava, torturava todos os opositores políticos. Então, Horácio Macedo foi esse militante contra a ditadura militar e, inclusive, ele foi o primeiro reitor eleito. Reitor é tipo um diretor da universidade. Reitor eleito democraticamente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Porque durante o governo militar não podia eleger reitor. Porque, tipo assim, nem ser contra o governo você podia, como é que você iria eleger um reitor para uma universidade? Eles falaram, meu irmão, não tem eleição não. Vai ser esse aqui que nós estamos mandando. Então, depois da redemocratização do Brasil, que foi quando acabou o período militar, ele se tornou o primeiro reitor eleito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele também foi militante do Partido Comunista Brasileiro, que é o PCB. Aí é importante pontuar, vocês perguntaram para mim o que era UJC. A UJC é a União da Juventude Comunista, que é uma juventude, é a ala jovem do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Este partido tem uma série de concepções políticas e ideologias que são as predominantes na atual chapa. Então, tipo assim, toda a nossa atuação política, e a gente foi eleito falando sobre isso, então todos os estudantes que votaram na gente votaram conscientes dessas posições políticas. Nós orientamos a política do Grêmio, a política da nossa entidade, no sentido comunista. Aí é importante falar, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, não é o partido a qual nós temos essa proximidade, que é o PCBR, que tem um revolucionário atrás. Existe uma série de motivos para isso, que vocês podem vir conversar comigo depois, para que a gente possa mostrar o porquê disso. Aí, sendo membro do PCB, o Horácio Macedo foi importantíssimo para fazer com que o partido não se dissolvesse na década de 90, quando uma série de pessoas tentaram acabar com o PCB e transformar ele num partido burguês, que é hoje, se eu não me engano, Solidariedade. O Partido Solidariedade é o pessoal que está tentando destruir o PCB.
Não é uma pessoa, é solidariedade. Tentou destruir o PCB na década de 90. Então, por isso nós homenageamos Horácio com o nome do nosso Grêmio. Pode passar. O Grêmio, gente, a gente falou aqui. Vamos lá, perguntar de novo. Perdão só por me interromper, eu queria saber se o Grêmio é obrigatório ter o nome de alguma figura histórica. Não. Não, é mais que uma homenagem. O Grêmio, o nome da instituição do Grêmio, o nome da instituição não, da entidade é Grêmio Estudantil Horácio Macedo. A nossa chapa, a chapa eleita agora é a chapa Puma. A nossa chapa tem o nome Puma, não muda o Grêmio Horácio Macedo. O Grêmio Horácio Macedo continua o mesmo. Por exemplo, o governo do Brasil, a República Federativa do Brasil, tem esse nome. O Lula se elegeu, ele disse, não, vou mudar para República do Pix. República do Pix. Vou colocar República do Pix no nome do Brasil agora. Ele não pode fazer isso. Só porque ele e o Alckmin, a chapa Lula Alckmin ganharam as eleições, eles vão mudar o nome do Brasil? Não. Assim como só porque a gente ganhou a eleição do Grêmio, a gente não pode mudar o nome do Grêmio. Quem tem o poder de mudar o nome do Grêmio é a Assembleia Geral. É isso que eu ia perguntar agora, esse é o da Assembleia Geral. Tem como mudar o nome do Brasil? Eu acho que tem. Se a gente tá todo mundo for lá em Brasília dizendo, nós quer que o nome do Brasil seja República Soviética Socialista do Brasil. Quando é a mesma coisa, é a mesma coisa para todos os países. Quando uma grande maioria da população vota em ter um nome, outro nome, aí a grande maioria ganha e eles decidem. É a mesma coisa quando é questão de separar os países e ser um país próprio. Ok. Vamos lá. O Grêmio, ele é o quê? Moisés, o que é o Grêmio? O Grêmio é a entidade que representa todos os alunos. Os alunos da escola. Ok. Os alunos da escola, eles têm ideologia política? Alguns têm. É pra ter, Sempre tem ideologia no sentido de, não, eu sou comunista, eu sou capitalista, eu sou tal coisa. Não. Ideologia é, os alunos têm ideias políticas, têm opiniões. Com certeza. Sempre tem. Até a escolha de não ter é uma escolha política. Então, como os alunos eles têm ideias políticas, o Grêmio, enquanto entidade que representa os alunos, representa também as suas concepções políticas. Então, esse é um fator que torna o Grêmio também instituição política. Mas o fator primordial é, representando os estudantes, ele representa os interesses dos estudantes, ele vai atuar politicamente para fazer cumprir esses interesses. Então, quando a gente faz uma petição reivindicando que os ar-condicionados tenham uma reforma, esse é um ato extremamente político, essa é uma participação fundamentalmente e unicamente política do Grêmio. É o Grêmio se posicionando politicamente, dizendo, governo do Estado, vocês estão tendo uma ingerência ruim no Estado do Ceará porque vocês não estão mandando dinheiro para reformar os ar-condicionados na nossa escola. A gente quer que vocês mudem isso. Isso é uma opinião política. E enquanto o Grêmio, que organiza os estudantes, nós estamos organizando os estudantes politicamente por essa pauta. Deu para entender? Sim. Então, o Grêmio Estudantil, ele é sim uma instituição política. É um órgão, uma entidade que representa politicamente os estudantes. Pode passar. Aí, sendo uma instituição política, qual o lado político do Grêmio? Qual deveria ser? Qual é a primeira resposta que vem para vocês? Ouvir todos Todos. Que mais? Olha, lutar pelos direitos do o que é o Grêmio, de novo? É uma entidade que representa os alunos. O Grêmio é a entidade que representa os alunos. Então, qual é o lado político do Grêmio? O lado Exatamente. dos estudantes. O lado do Grêmio Estudantil, o lado político, o lugar onde o Grêmio se posiciona na luta política é ao lado dos estudantes. Por quê? Porque o Grêmio é a entidade que representa os estudantes. Mas o lado dos estudantes é algo muito abstrato. Porque assim, pode ser, como eu apontei aqui, que exista o Moisés, não, vou parar de usar o Moisés assim, o Gabriel,
existe um lado dele que ele diz, não tem que ter passe livre. Esse é o lado dos estudantes, é o lado. Não. É o lado dele. É a opinião dele. Então, existe uma posição que o Grêmio Estudantil vai se colocar na luta política, que é os interesses dos estudantes, interesses políticos dos estudantes, que é diferente da opinião individual de algumas pessoas. Então, quais são esses interesses políticos dos estudantes? Qual é o lado do Grêmio? Aí a gente começa a falar, isso aqui vai ser quase que uma aula de sociologia. É bom para mim que esse ano eu quero prestar vestibular para poder cursar ciências sociais próximo ano. Luta de classes. Alguém poderia me responder o que significa isso? Classes sociais. Existem as classes sociais, que é a luta de classes. Eu não sou né? Geralmente essa luta de classe está mais associada com a classe mais da pobreza, que luta por seus direitos e busca de reivindicar mais. Mas aí é classe social também. Um pouco. Isso aqui é a frase de um filósofo muito importante, chamado Karl Marx, que ele diz: a história de todas as sociedades até hoje existentes é a história da luta de classes. Por quê? Porque a história da sociedade é a história da luta de classes. Por quê? Porque em todas as sociedades, seja na sociedade feudal, sociedade escravista, sociedade colonial, sociedade burguesa, que é a sociedade capitalista, sempre que eu falo sociedade burguesa, eu me refiro à sociedade capitalista. Em todas essas sociedades, ou seja, desde que o ser humano começou a se organizar de forma, como é que eu falo? De forma organizada, tipo assim, começou a ter relações de produção, de trabalho, relações de produção, de troca, de conversa, relações sociais. Desde que existiram relações sociais, existem classes sociais. Então, na antiguidade, na Grécia Antiga, quais eram as classes? Cidadão e não cidadão. Então, na Grécia existiam cidadãos gregos e existiam os não cidadãos, que eram os escravos, que não faziam parte da polis da política grega. Eu fiquei sabendo esses dias vai dando eletiva que os cidadãos gregos eles tinham muitos requisitos para você ser um cidadão grego. Sim. E tipo, eu fiquei mancho, como assim? Pois é. Para vocês verem, ó, isso que a Juliana falou é algo muito importante. A história, ela não é uma só. Então, quando alguém chegar com alguma tese universalizante, ou seja, uma tese que cabe em todas as sociedades, essa pessoa, no mais tardar, ou está sendo ingênua, ou está sendo desonesta. Porque todas as categorias são categorias históricas, elas estão na história. Por exemplo, a burguesia, que existe na sociedade capitalista, ela não existia na Grécia Antiga. Assim como hoje, na sociedade capitalista, a ideia de cidadão não é a mesma ideia de cidadão para a Grécia Antiga. Mas voltando. Em todas as sociedades existiram classes sociais. E a história dessas sociedades é a história do conflito de interesses entre essas classes. Ou seja, na sociedade colonial brasileira, a gente existia o senhor de escravo, o latifundiário, o dono das terras, e o escravo. Qual era o conflito de interesse que existia nessa sociedade? O conflito entre o senhor de escravo, que queria utilizar a mão de obra escrava para poder lucrar em cima desse trabalho escravo, e o interesse do escravo, que estava submetido a uma situação onde ele nem era considerado ser humano, onde ele estava em um trabalho extremamente exploratório, onde ele era propriedade do senhor de escravo, e que o interesse dele era se libertar do sistema escravagista. Ou seja, existe um conflito entre o senhor de escravo que quer manter a escravidão, porque isso é lucrativo para ele, e o do escravo que quer se libertar da escravidão, porque esse é o interesse dele, esse é o objetivo dele, é isso que vai favorecer a classe dele. Então é um conflito. E a partir desses conflitos entre classes ao longo da história, que a gente chegou na nossa sociedade hoje, que é a sociedade burguesa, a sociedade capitalista. Essa sociedade capitalista, diferente de várias outras sociedades onde existiam muitas classes sociais, na sociedade capitalista, a luta principal é somente entre duas classes, que é a burguesia e o proletariado. O que é a burguesia?
é a classe que possui os meios de produção e explora o trabalho dos outros. Como assim? O meio de produção, gente, é tudo que você utiliza para produzir as riquezas na sociedade. Então, tudo que está produzido aqui, essa escola que está de pé, essa cadeira, essa mesa, a roupa que vocês estão vestindo, foi produzida por alguém, a partir de um meio de produção, uma forma de se produzir. Quem controla esses meios de produção, como a fábrica de roupas, por exemplo? O burguês. É ele que tem a propriedade dessa fábrica. E a partir da propriedade que ele tem dessa fábrica, ele explora o trabalho dos que não têm a propriedade dessa fábrica. Que no caso é o proletariado, a classe trabalhadora. É a classe dos que não possuem a propriedade privada dos meios de produção e que dependem unicamente do seu próprio trabalho para poder sobreviver. É somente a partir do trabalho que nós, eu falo nós porque eu acredito que nenhum de vocês seja herdeiro, nenhum de vocês vai herdar nenhuma fábrica ou nenhuma terra enorme lá em Minas Gerais ou então no Mato Grosso do Sul, onde vocês têm milhares de cabeças de boi e um monte de gente empregada. Então assim, eu imagino que nenhum de vocês é herdeiro de nada disso e todos vocês, quando terminarem a escola, vão precisar trabalhar para sobreviver, certo ou errado? Certo. Então, se todos vocês vão trabalhar para sobreviver, vocês todos são membros da classe proletária, ou operária, ou classe trabalhadora. Tudo é a mesma coisa. Então, a burguesia é a classe que possui o meio de produção e o proletariado é a classe que possui a força de trabalho. Eu acho que Isso aí foi feito no IA, não foi? isso é montagem. Não, é real, pô. É real, né? Não! Vocês vão ver. Agora é certo. Ó, vocês vão ver. Eu que conheço. Ó, gente. Vocês vão ver como essa imagem ela pode ser gerada por IA, mas na verdade ela é mais real do que irreal. Vocês vão perceber. Vamos lá. Ah, eu entendi. Se existe, Agora tem palavra. se existem na sociedade capitalista duas classes, que é a burguesia e o proletariado, quais são os conflitos de classe que existem na sociedade capitalista? Qual é o interesse da burguesia, meu Deus? Literalmente expandir seu território, aumentar cada vez mais o seu. Não posso dizer o seu. A capital. Aumentar cada vez mais sua capital. Resumindo, qual é o interesse da burguesia? O lucro. Como a burguesia consegue lucro? Com o trabalho realizado pelo proletariado. Por quê? Porque nenhum burguês vai lá na fábrica, na indústria, apertar parafuso, movimentar máquina, não vai fazer nada disso. O que ele tem é a propriedade da fábrica e outras pessoas trabalham para ele. Então, como é que ele tem o lucro? Explorando o trabalho de outras pessoas. Que pessoas são essas? Os proletários. Então, esse burguês, o objetivo dele, o interesse de classe dele é o lucro. E toda essa sociedade está fundamentada nesse interesse de classe burguês. Por quê? Porque a burguesia é a classe dominante. Porque dentro das sociedades, quem controla a sociedade é quem possui o controle das formas de trabalho, das formas de produzir. Então, é somente quem possui a forma de produzir, quem controla as formas de trabalhar, que vai controlar aquela sociedade. Por quê? Porque a pessoa que controla as formas de produzir vai controlar o que vai ser produzido, como vai ser produzido e para quem vai ser produzido. Então é quem possui a propriedade da fábrica que vai controlar que blusa vai ser produzida, para onde ela vai ser vendida, etc, etc, etc. Então a burguesia é a classe dominante. Aí, o interesse do proletariado. Henrique, você pode me dizer qual é o interesse do proletariado? Oi? O interesse do proletariado. Trabalha na coisa, trabalha em termos de pagamento, para ele ter subir na vida, não trabalhar mais. Resumo, acho que dá para Não ter sua. fazer uns ajustes na fala dele. Qual é o interesse do proletariado? Sobreviver, Ter pagar condições de dívidas. vida melhores. Não ser proletário. Não sei, pronto. Então, Fundamental. quando ele perguntou, Olha, gente, você é burguês, não. se é Isso é o, verdade. olha, gente, se é o proletariado que trabalha, ou seja, ele que produz as riquezas da sociedade, e a burguesia não produz porra nenhuma,
mas só que tem a propriedade, ou seja, tem o domínio daquela sociedade, a burguesia, gente, é uma classe parasita. Ela perdeu o seu sentido histórico. Ela não tem mais função de existir. Ela existe somente porque ela tem o poder dessa sociedade e ela quer continuar mantendo esse poder. Aí qual é o interesse antagônico da burguesia? O interesse do proletariado, que é a classe que, em suma essência, o seu interesse fundamental é o fim de todas as classes. Por quê? Porque o proletariado é a classe mais avançada em todo o desenvolvimento histórico. Porque ela é a classe que trabalha. É a classe que controla o trabalho. Não que controla, mas que exerce o trabalho. E a única classe que existe em oposição a ela é uma classe já moribunda que só tem a propriedade desse trabalho, das formas de trabalhar. Ou seja, é uma classe que não tem mais sentido de existir. O interesse do proletariado é o fim das classes. Mas nós sabemos que esse fim das classes ainda não aconteceu, ao que parece estar um pouco distante. Mas esse é o interesse fundamental do proletariado. Onde fica o Estado ou o governo nesse jogo todo? Porque tudo que a gente falou aqui, gente, é política, tá? Política não é só a gente falar sobre deputados, sobre corrupção, essas coisas, não. Isso é, na verdade, o que querem que vocês achem que seja política. Porque eles desviando vocês com esses debates sobre corrupção, sobre quem faz coisa tal, quem faz outra coisa, eles estão fazendo que vocês deixem de entender qual é o papel de classe de vocês e deixem de ter a consciência de que o objetivo final da nossa classe é o fim das classes, ou seja, o fim da sociedade capitalista. O Estado, gente, ele é uma instituição que representa os interesses políticos da classe dominante. Qual é a classe dominante? A burguesia. Ou seja, o Estado. Vamos voltar um pouquinho que eu tinha falado um pouco antes. Como? Alguém, peraí, só para abrir para a pergunta. Alguém não entendeu alguma coisa que eu falei? Okay. Deu para pegar tudo, tipo assim, vocês estão pegando fundamental tudo que eu estou falando. Ok, vamos lá. Como a burguesia possui a propriedade das formas de produzir, ela controla tudo na sociedade. Por quê? Se ela consegue controlar as riquezas da sociedade, ela controla tudo. Por quê? Porque a gente não vive sem as riquezas que são produzidas. A gente não vive sem comer, a gente não vive sem ter roupa, a gente não vive sem tomar banho, a gente não vive sem o que é produzido a partir do nosso próprio trabalho. Quem controla esse trabalho? A burguesia. Ou seja, ela tem o controle de toda a sociedade, de todos os seus âmbitos. O Estado, ele serve para representar os interesses políticos dessa classe dominante. Por quê? Porque o Estado existe na sociedade. A sociedade é o quê? Não, essa sociedade ela é o quê? Capitalista. Se a sociedade é capitalista, o Estado também é capitalista. Ele serve para representar os interesses. Ele serve para representar os interesses da burguesia e para garantir o poder da burguesia. Então, em última instância, para que serve o exército, a polícia, as instituições, tudo que existe no Estado brasileiro? Vamos voltar para aquela pergunta. Pergunta não, acho que é uma afirmação que a gente falou sobre a questão de... Como que é? O Estado deveria representar a gente. Então, as leis deveriam funcionar da forma que estão colocadas. Por que elas não funcionam? Porque elas não funcionam, gente, pra gente. Elas podem funcionar em determinado momento, para poder garantir que as coisas continuem da forma como estão. Mas em caso de negligência, onde aconteceu uma situação de injustiça, e o Estado não fez nada, não teve processo jurídico, não teve nada, é porque esse não é o objetivo do Estado. O objetivo do Estado é garantir a dominação burguesa. E a gente pode ver isso a partir de quem controla esse Estado. Por exemplo, se eu quiser ser deputado, como é que eu vou fazer para ser deputado? Eu vou me candidatar. Mas eu tenho condições iguais de um deputado do PL, que recebe fundo eleitoral, que tem empresários que financiam ele, que tem dinheiro para poder fazer uma campanha de alcance nacional, eu estou em pé de concorrência com essa pessoa? Não. Ou seja, quem consegue se eleger para cargos públicos? Pessoas que se submetem à ideologia burguesa, se submetem à burguesia. Porque a burguesia que controla tudo, é a burguesia que tem dinheiro. E é eles que vão financiar as pessoas para poder se elegerem para ocupar cargos públicos, que vão, consequentemente, operar políticas que são contra os nossos interesses.
Como, por exemplo, não ter ar-condicionado nas nossas salas. Ou então, tirar dinheiro público que vem para a merenda escolar para que a nossa merenda fique pior. Ou então, tirar dinheiro público para que não contrate mais profissionais de educação para poder dar aula para a gente. Esses são os interesses da burguesia e eles vão fazer isso porque quem controla o Estado são eles. Então, essa foto aqui, por mais contraditória que ela possa parecer, e também pelo fato de que, obviamente, existe uma diferença política bem distante entre Lula e Bolsonaro, em última instância, se você for analisar, por eles terem sido presidentes de um Estado burguês e uma sociedade burguesa, que é controlada pela burguesia, eles representam os mesmos interesses de classe da burguesia, por mais que de forma diferente, porque o Lula pode fazer uma coisa, o Bolsonaro outra, que pode favorecer um pouco melhor a classe trabalhadora e menos a burguesia. Mas no final, o que eles vão fazer, o que eles estão lá para fazer, é operar um projeto político burguês, porque o Estado serve para representar a burguesia. Aí, para confirmar isso, algum de vocês se sente representado pelos políticos que estão eleitos? Eu não falo nem do presidente, eu falo dos deputados, vereadores, prefeitos, governadores, qualquer cargo público. Vocês se sentem representados? Exatamente. Eles estão fazendo algo por nós? O preço do café está alto, tudo está caro. A gente não tem. Se você roubar 3 caminhões de café, você já tá rico na vida. Ou seja, se nós não nos sentimos representados pelo Estado, pelas pessoas que estão em cargos públicos, significa que esse Estado não serve para representar a gente como fala. Ele serve para representar os interesses da burguesia. Pode passar. Essa foto aí já tá falando. Nós vamos lá. Que classe você que está assistindo pertence? Alguém aqui acha que pertence a outra classe que não proletariado? Só quem o Gabriel é da mini burguesia, que ele tem um mercado em casa. Mercadinho, rapaz. É o mercado da Juju. É meu sustento. É o mercado da Juju. Eu não posso viver, é meu sustento. Se todos vocês, por mais que não trabalhem, não estejam no processo produtivo atualmente, porque vocês são estudantes, sabem que quando vocês saírem da escola, vocês vão ser parte da classe operária e seus pais fazem parte da classe operária, o interesse político de classe de cada um de vocês é o interesse da classe operária, que no caso é o fim de todas as classes, a gente já comentou, o fim da burguesia, o fim da dominação burguesa, o fim da sociedade capitalista. Ju? Ser da classe trabalhadora significa estar ao lado dela na luta de classe. Dentro da sociedade capitalista, fundada pela propriedade privada dos meios de produção, ou seja, a propriedade que a burguesia tem sobre as formas de produzir as riquezas na sociedade, é impossível nessa sociedade a classe trabalhadora ser livre. Por quê? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Pode parecer engraçado, mas reflitam sobre isso. Todos nós aqui, na sociedade burguesa, temos, segundo a Constituição Federal, o direito de, nesse momento, tirar o passaporte, pegar um avião e curtir, neste momento, umas férias em Miami. Todos vocês são livres para fazer isso. Ou não são? Livres? Agora cadê o dinheiro? Exatamente. Teoricamente, juridicamente, vocês são livres para fazer isso. Mas na prática, não. Porque vocês não têm dinheiro. Vocês não têm como fazer isso. Vocês não têm acesso às riquezas produzidas pelo trabalho da classe de vocês. Que vocês no sentido, nossa classe, proletariado, produzem a partir do trabalho. Porque quem faz isso na sociedade é quem trabalha, porque não existe nada sem o trabalho. Ixi, 6 minutos. A gente, pronto, eu já vou encerrar essa parte aqui, aí a gente continua amanhã. Se que funda tudo é o trabalho, e a classe trabalha é a classe operária, e a classe operária não tem o direito de usufruir do produto do seu próprio trabalho, que a gente próprio produz,
a gente não é livre. Na prática, não somos. Essa sociedade não é uma sociedade em que a classe operária está tendo seus interesses garantidos. Então, se dentro do capitalismo não somos livres, como nos libertaremos da escravidão assalariada, ou seja, da sociedade capitalista? Qual alternativa nós temos nessa sociedade? A alternativa que nós temos nessa sociedade é uma sociedade sem classe, onde não existe a dominação entre a burguesia e o proletariado, e onde o proletariado é detentor da propriedade dos meios de produção, ou seja, as formas de se produzir são coletivas, todos nós que trabalhamos temos acesso ao produto do nosso trabalho, as riquezas que nós próprios produzimos. O nome dessa sociedade é qual? Sociedade socialista. Esse é o ponto comum. A gente chegou aqui a partir desse momento. Aí, como a gente vai encerrar agora com o pessoal do curso, eu acho que seria interessante se alguém não chegou a entender alguma coisa que foi colocada aqui, pergunte lá no grupo, ou então se alguém discordou sobre o que foi colocado aqui, preparem para que na próxima aula, quinta-feira, a gente possa discutir sobre isso. Debater. Eu queria perguntar sobre como funcionaria essa sociedade sem classes. Sem classes. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. Claro. E também eu só queria fazer outro adendo, tu falando sobre governos e estados, é muito mais fácil você ser apoiado pela burguesia que em si tem a riqueza do que o próprio proletariado. Porque em si a burguesia já tem a riqueza e o poder. O proletariado pode ser as pernas que movimentam este trabalho. Só que quem possui as riquezas, o poder, em si é a burguesia. Não, isso em qualquer sociedade. Quem tem a propriedade dos meios de produção é quem controla essa sociedade. Mas, vamos pegar um exemplo histórico. Quem controlava a sociedade feudal eram os senhores feudais. A burguesia era a classe oprimida da sociedade feudal. A burguesia, os servos, etc, etc. Como então nós superamos a sociedade feudal e estamos hoje na sociedade capitalista? A partir de uma revolução. As revoluções burguesas que aconteceram nos séculos passados. Então foi a burguesia se organizando enquanto classe para poder acabar com a sociedade feudal e inaugurar uma nova sociedade. Basicamente, a gente vai entrar em conceitos teóricos um pouco mais difíceis. Eu vou tentar falar sobre isso em menos de 3 minutos. Na sociedade burguesa, como a burguesia controla as meios de produção, ela controla tudo, como eu falei aqui. Ou seja, ela controla inclusive os jornais, controla as formas de comunicação. Controla as formas de comunicação, eles controlam a ideologia da maior parte das pessoas. Como a gente vai acabar com a sociedade burguesa, sendo que a maior parte das pessoas está submetida à dominação burguesa, que a burguesia coloca, que diz, como o que eu falei, colocar e fazer com que vocês acreditem que política é só falar sobre deputado, corrupção, etc, etc. Essa ideia que faz com que vocês não tenham acesso ao conteúdo político real que interessa pra gente. Como a gente supera isso? A partir de organização, como o Grêmio Estudantil. É a partir do Grêmio que a gente faz debate sobre isso, faz várias atividades e formações para poder tentar conscientizar as pessoas do interesse político do proletariado, que é a revolução proletária, a revolução socialista. Esse é o ponto. Se sente contemplado já? Quem for pro curso, se não quiser escutar, já pode estar saindo. Tem uma coisa que eu Depois que não sabe, me disse, né? Não vai achando que a potência política mais